Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos retomar os estudos e aprender sobre uma palavra que é bastante conhecida, principalmente por quem se interessa um pouquinho pelo hebraico. Normalmente é uma das primeiras palavras que a gente aprende, né? Porque é a primeira palavra da escritura. E é uma palavra muito interessante porque ela possui diversos sentidos. Na verdade, muito além dos sentidos, ela tem uma conotação matemática também. Existem vários estudos pela internet, vocês podem encontrar também para quem se interessa, né, quem gosta dessa parte, mas aqui nós vamos fazer um estudo diferente desses que existem. Nós vamos pegar essa palavra como o do vídeo anterior, né? Na verdade, o vídeo anterior, este e o próximo, eles são conectados entre si, né? Apesar de ser cada vídeo um estudo, essas três palavras, elas vão ser conectadas num quarto estudo e vocês vão ver como elas se interagem, dentro da escritura, que é uma coisa fascinante, né. Elas ocupam posições diferenciadas dentro da escritura e elas se relacionam de uma forma também muito interessante. Então aqui hoje nós vamos estudar a palavra Bereshit e o estudo é um pouco diferente do que vocês vão encontrar pela internet. Nós vamos fazer como o estudo anterior, fragmentar a palavra em diversos significados e ver o que existe dentro, por trás, no mais profundo dela. Então, começando, a gente vai primeiro entender a etimologia da palavra, né? Da onde ela veio, no sentido tradicional mesmo da gramática, né? Então, aqui em hebraico, ela se escreve desta maneira, né? E a palavra Bereshit é formada por duas partes. Nós temos aqui a letra Bet, que é a primeira letra, né? E ela funciona como uma preposição em, e essa parte aqui que significa Reshit, ou seja, início ou princípio. E esse substantivo aqui, ele vem da palavra Rosh, que é cabeça, líder, principal. Então, unindo, né, essas duas partes, nós temos aqui que Bereshit significa no princípio, no início, no começo. Essa daqui é então a etimologia da palavra, e agora de fato nós vamos entrar no estudo que vai além da etimologia. Então, aqui o primeiro modo da gente poder ver essa palavra, né? A palavra está inteira e aqui em letras amarelas nós temos uma palavra e aqui em branco nós temos outra, né? Quando a gente dissocia, fragmenta a palavra Bereshit nessas duas palavras, nós temos o seguinte: Bet Yud Tav significa bait, ou seja, casa. E, inclusive, a própria letra Bet no alfabeto hebraico, ela tem o significado de casa, porque ela representa a casa, né? Ela é uma representação pictográfica da casa e ela, a própria palavra bait é casa. Então, quando nós temos a palavra bet, ela sozinha já significa casa, né? Mas aqui nós temos ela completa, né? Beit, quer dizer, bait, que é a casa, né? E essa palavra aqui do meio, sem inclusive inverter as letras, né? Rosh, cabeça ou líder, que acabamos de ver. Então, numa primeira elucidação dessa maneira da palavra, nós conseguimos esse significado, que Bereshit é a casa do líder, né? E aí eu coloco esse líder, nós podemos entender o homem como coroa da criação. De fato, a palavra Bereshit, ela está bastante ligada à questão da criação, né? Porque foi nessa primeira frase que Adonai nos mostrou que no princípio ele criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Então a palavra Bereshit é muito difícil a gente dissociá-la da criação, né? Apesar dela poder ser usada para qualquer outro evento, né? Mas na escritura nós temos Bereshit em Gênesis 1:1 e nós temos Bereshit em João 1:1 também. João usou essa palavra porque ele fez um paralelo direto com Gênesis, né? Aqui nós temos a criação do mundo e João relata: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, ele faz um paralelo da questão do verbo, né, do logos, de davar, da palavra, do Messias antes da sua encarnação terrena, como a palavra divina, né? Ele estava no princípio e foi o princípio de todas as coisas. Exatamente esse paralelo, nós temos a mesma palavra, inclusive.
Então aqui, quando a gente associa Bereshit com a criação, nós podemos fazer essa leitura relacionada à casa, e aí o homem, como coroa da criação, né? O homem, ele foi o último ser vivo a ser criado depois dos animais, né? E como líder, né, líder dos animais, aquele que deveria tomar conta, né, líder é aquele que toma conta, que cuida, ele cuidaria de toda a terra, né, de toda a sua baite, dessa casa, né. Nós temos inclusive em Gênesis 2:15, um verso que diz o seguinte: "E tomou Adonai Elohim o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar." Ou seja, o homem é o responsável por cuidar, né, seja do jardim ou da casa como um todo, né, do mundo onde vivemos. Então, esse é um primeiro sentido, mas esse sentido ele pode ainda ser ampliado. Nós temos aqui novamente a palavra. Aqui nesse canto esquerdo, eu vou colocando todas as palavras que nós vamos ver, toda essa fragmentação, para vocês verem quantas palavras nós vamos obter dessa única palavra Bereshit. Então, aqui continuando, nós podemos dividir de outra maneira a palavra. Vamos manter o byte, aqui como vocês veem, né, em dourado, e vamos dividir mais uma vez. Nós vamos obter o seguinte: byte, como nós já conhecemos, Shin e Resh formam a palavra Sar, que é príncipe, e o Aleph é uma classificação, é uma representação de Adonai. No último vídeo, nós vimos, inclusive, na palavra Israel, que nós também temos isso, nós temos o Aleph e o príncipe dentro da palavra Israel, nós temos Adonai e o seu Messias, né? Dentro da palavra Israel e dentro da palavra Bereshit também. Então, com essa formação aqui, nós também entendemos o seguinte: o que é Bereshit, o que está dentro desse princípio? A casa do príncipe de Adonai, né? E eu vejo da seguinte maneira: príncipe de Adonai, né, o filho do rei. Então, até comentando, né, o que eu acabei de dizer sobre João 1:1, que fala sobre o verbo, né, no começo da criação, através dele foram criadas todas as coisas, né, continuando o texto de João. E o Messias vem para reinar neste mundo, né, na casa que nós recebemos por mundo, nessa terra. Então, esta casa do príncipe de Adonai, ela tem os dois sentidos, tanto dele como a forma, né, por onde foram criadas todas as coisas, né, Adonai criou por meio dele, da palavra, Adonai criou por meio da sua palavra, que é seu próprio filho, né, todas as coisas, o mundo onde vivemos, e ele é o príncipe, né, ele vem para reinar nessa casa que foi dada a ele, né, ele é o rei de toda a terra, senhor de todas as coisas, né. Então, dentro de Bereshit, nós também vemos todo esse sentido aqui do que foi e do que será também. Aí vamos para uma terceira possibilidade. Se nós isolarmos o bet, e aí no sentido dele já significar casa, nós vamos obter essa palavra aqui, reshit, que ela, nós acabamos de ver, ela tem ela significa princípio, principal e também primícias, né? Nós vimos isso na primeira tela, e eu acrescento esse significado de primícias. Por quê? Porque o princípio, tudo aquilo que vem primeiro, também é dedicado como primícias a Adonai, né? Na escritura, é essa palavra aqui que é usada para primícias, o reshit, né? Por exemplo, nós temos tem vários versos, né? Eu trouxe um aqui apenas para ilustrar. Nós temos em Provérbios 3:9, honra a Adonai com tua riqueza, ou seja, aquilo que possuis, e com as primícias da tua produção, ou daquilo que você produz, do teu trabalho, da tua renda. Então, primícias, né, reshit, é aquilo que a gente dedica a Adonai, além de ser o princípio, o principal, na verdade tudo está ligado, né, a primeira coisa deve ser dele, dedicada a ele. Então aí nós temos o significado de Bereshit como a casa das primícias, né, a letra B considerando como casa,
Então, esse princípio é uma casa das primícias para Adonai, né? Tudo que foi colocado aqui deveria ser como primícias para ele, ou seja, o melhor de tudo. As primícias você entrega só o que é bom, só o que é perfeito. Nada pode ter defeito nessa primícia que você entrega para Adonai, né? Se vocês lerem um pouco dos textos que falam de primícias, sempre é assim, né? Sejam animais ou da sua produção agrícola, ou o que quer que seja. Ou o que quer que seja, a gente sempre entrega o melhor. Então, Bereshit, no início, esse mundo em que vivemos, ele deveria ser, né, como a casa das primícias de Adonai. Bom, aqui nós temos muitas palavras para ver, né? Essa daqui mais uma, ela está grafada também da mesma maneira que a anterior, porém é uma outra palavra. Nós vamos isolar novamente a letra Bet e a palavra Areshit, só que essa palavra Areshit, ela pode ser escrita com as letras trocadas, né? Não nessa posição, e ela vai formar uma outra palavra. E a palavra que ela forma é sherit, ou seja, remanescente, o que significa que é aquele que está desde o princípio. Então vejam que interessante, sempre que a escritura traz, que fala sobre o remanescente, né, nós temos vários textos que falam sobre o remanescente, aqueles que nunca, aqueles que sempre mantiveram a sua fé, que estiveram firmes desde o começo, eles são a semente que ficou como remanescente da casa de Deus. Então nós temos aqui que Bereshit é também a casa do remanescente, ou seja, aqueles que desde o princípio ficarão firmes até o final, né? Nós vemos isso muitas vezes em Apocalipse, né? Aquele a quem vencer eu darei a coroa da vida, ou seja, o remanescente, aqueles que ficarem firmes até o fim, né? Na sua fé, na sua confiança em Adonai, esses não perecerão, esses terão a vida eterna. Então, o princípio é o que deve ser o fim, né? A casa do remanescente. Desde o princípio, os mundos, a terra foi criada para ser como a casa do remanescente do homem, né? Aqueles que ficam e permanecem até o final. E aqui ao lado, sempre acrescentando todas as palavras que a gente já viu, né? E aqui nós temos mais uma configuração. Vamos novamente separar essa palavra byte. Vejam como assim, Bereshit, olha, ela tem muitas vezes essa configuração. Por muitas vezes a gente pode fazer esse tipo de fragmentação da palavra, separando a palavra byte, porque o miolo dela forma diversas palavras diferentes, né? Então, mais uma vez, nós temos casa, e isso está diretamente associado à questão da criação da terra, né? Como nós acabamos de falar, vejam como assim, não tem... o hebraico é sempre muito claro, né? Então, ele traz de uma forma mais aprofundada tudo aquilo que a gente fala normalmente e nunca se dá conta. Então, aqui nós temos o seguinte, Bait e Esher. A gente invertendo as letras aqui, a gente obtém a palavra Esher, que significa alegria, bênção. Essa palavra Esher, ela também tem a pronúncia de Asher, né? A tribo de Asher é escrita dessa mesma maneira. E no vídeo anterior, quem viu, né, vai se lembrar que essa palavra também está dentro de Israel. A palavra Bereshit, a palavra Israel, elas têm muitas coisas em comum e as duas ocupam dois lugares importantíssimos na escritura, diferenciados de todo o resto. E vocês vão ver como é interessante isso, assim, nada fica de fora dessa configuração matemática, né, das palavras. Então aqui a gente tem Bait e Esher. E Bereshit, então, também significa casa de alegria, casa de bênção. É assim que a nossa Bait, né, esse mundo, deve ser para Adonai, é uma casa de alegria, uma casa de bênção. Aqui, mais uma vez, né, nós vamos isolar de novo a palavra Bait e vamos obter mais uma outra palavra. E aqui vamos ter então a formação da palavra she'er, que quer dizer carne. E essa carne, ela tem dois sentidos. Ela tanto pode se referir a pessoas,
no sentido da pessoa, como um corpo, logicamente a pessoa pensante, né, mas a pessoa como um corpo físico, né, e aí a gente expande, esse entendimento, esse significado para parentes, que seriam a carne próxima, né, pessoas de carne próxima são os parentes, né, nascidos da mesma carne, pessoas próximas da família. E também a carne no sentido literal como comida. Essa palavra she'er, ela é usada na escritura nesses dois sentidos, né. Nós temos essa significação também. Eu trouxe aqui um exemplo que a gente tem do uso dessa palavra, está em Levítico 18:6, que diz o seguinte: "Nenhum de vós se aproximará de um parente próximo", né, aí como she'er, para lhe descobrir a nudez, ou seja, para se relacionar sexualmente. Descobrir a nudez na escritura quer dizer se relacionar sexualmente, não é simplesmente tirar a roupa, né, tem outro sentido. Então, essa palavra é usada nesse sentido de parente, né, e também como comida, a gente vai encontrar isso também. Então, vejam só, dentro, a palavra Bereshit, ela traz também esse sentido de ser a casa dos parentes, né, casa de pessoas, no sentido de uma casa física para o corpo. O mundo, que Adonai criou, foi para colocar as pessoas no mundo físico, né, a gente tem uma composição física no momento. Então essa Bait que ele criou, né, o mundo onde vivemos, é para habitação física, né, no corpo físico, além de sermos alma, né, alma vivente com espírito, nós temos o corpo físico. E a nossa Bait foi criada nesse intuito de ser uma casa física para nós, né? E dos parentes aí a gente também tem o entendimento que nós também somos, temos a parte divina, né? Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do divino, então nós temos esse parentesco, né? E Yeshua diz que ele é nosso irmão maior, então também é nosso parente. Então essa Bait onde estamos vivendo, esse mundo aqui, é um mundo físico, de natureza física para os parentes de Adonai, para os parentes do seu filho. Muito interessante, né? Isso aqui a gente fragmenta na palavra, vê todos esses sentidos aqui. Aqui então nós temos mais uma formação. Agora nós vamos dividir a palavra de uma forma diferente. Essas 3 primeiras letras e essas 3 últimas. Aqui nós vamos usar o sentido dessas 3 letras e também dessas 2 que sempre de alguma forma estão relacionadas com o Yud também na formação dos verbos, substantivos, então elas não estão isoladas, né? Essa primeira parte aqui, bra, é o verbo criar, formar. Elohim, ele cria do nada. Essa palavra bra, ela está relacionada ao criar do nada, né? Apenas ele, apenas Adonai cria do nada as coisas, né? Então essa parte aqui significa criar do nada. E essas 2 letras juntas, o chat, significa fundação. E aí fundação no sentido de colocar a fundação, de fundar, ter o fundamento de uma construção, né. Então aqui nós já vemos um sentido bem interessante, que é totalmente alinhado com a criação do mundo, né. Adonai criou do nada e ele colocou uma fundação, ele criou a fundação do mundo do nada, né. Então em Bereshit é exatamente isso que aconteceu. Aí nós temos, essa palavra chat, as letras shin e tav, elas podem ser lidas de outras maneiras. Quando a gente, lê essa palavra como shet ou também como shit, a gente tem o significado de 6 ou sexto, né. E isso daqui também é fantástico, porque é uma coisa totalmente alinhada com a criação, porque o mundo foi criado em 6 dias e no sétimo, né, ou no Shabat, Adonai descansou. A própria palavra Shabat quer dizer descanso. E além disso, a gente tem mais uma coisa aqui, que Shet é o nome do filho de Adã, né? Set, o seu terceiro filho, e depois da morte de Abel, é colocado Shet dentro da genealogia de Adã como o seu filho, que era a sua imagem e semelhança, né? Nós temos esse verbo que é bem representativo, que traz um paralelo com o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. Shet é colocado na escritura, os outros filhos não são citados
nesse momento, né? Caim não é citado dessa maneira e Abel não é citado na genealogia porque não deixou filhos. Então, Shet é o filho de Adão, que é comparado à genealogia do homem, né? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí vejam que interessante, o nome Shet, ele está diretamente relacionado à fundação, né? É escrito, inclusive, da mesma forma, e nós temos que Shet é também a base e a fundação para o homem, né, para todo homem nascido, além da linhagem de Caim, mas também e principalmente é a fundação para a genealogia do Messias, que proveio de Shet. Então veja aqui, todas essas palavras, elas se relacionam entre si e todas elas estão dentro desse contexto do início das coisas, né? Adonai criou do nada a fundação de todas as coisas, a fundação do mundo. Ele criou em 6 dias, inclusive o filho de Adão, Shet, ele foi uma base, foi uma fundação para a genealogia do Messias que viria, né? Então, muito bonito isso daqui. Nós temos que Bereshit é criar a fundação do mundo, né? Desse mundo físico onde nós vivemos, e foi criado em 6 dias. Então, não tem erro, não tem como encontrar brecha nenhuma no hebraico. É tudo muito claro e é tudo muito lindo e perfeito, né? Quando a gente pode fazer esse estudo aqui, fragmentando as coisas, estudando letra a letra, e você sempre vai encontrar algo muito representativo, que está presente. E vejam só, a primeira palavra da escritura, ela traz toda essa informação para quem ler letra a letra, né? Palavra a palavra, e ela mostra tudo isso realmente. Agora a gente vai continuar com a mesma palavra, né? A mesma divisão que fizemos anteriormente. Então nós temos o bra, que é criar, criar do zero, e o shit, agora com o yud, nós temos um verbo que tem muitos significados, né? Pode ser colocar, apontar, aplicar, estabelecer, ordenar, etc. Todos esses significados são nos sentidos de um processo. Então, tudo isso aponta um processo, né? São verbos de ação onde você vai aplicar alguma coisa para criar algo. E o chat que nós vimos anteriormente está diretamente relacionado aqui, porque você usa como uma fundação. Então, você coloca, você estabelece uma fundação. E foi isso que Adonai fez. Ele criou, ele estabeleceu a fundação da terra, né? Então, essa palavra Bereshit, ela é perfeita nesse significado. Foi criado do nada a fundação da terra, né? E nessa questão do vestir, de se relacionar com aquela parte física, né, da criação, o tecido, a urdidura, ela é a base para a formação do tecido. São os fios longitudinais, né? Nós vamos ver isso agora ponto a ponto, porque é muito interessante. Até um tecido pode trazer uma revelação, explicar essa questão tão profunda da criação do mundo. Vejam como é lindo, como está tudo relacionado. E sabendo disso, então, quando a gente analisa essas palavras aqui no hebraico, a gente tem uma visão mais clara ainda, porque elas são bem literais. Então, aqui, shit é a urdidura, ou seja, é a base, né? Nós acabamos de ver que essa palavra ela significa base, fundação. E é exatamente isso, a urdidura do tecido é a sua fundação. E a erev, que é a trama, né, a palavra usada para trama, é uma palavra que tem muitos significados, mas todos eles estão conectados a ser essa mistura, na verdade, aquilo que forma o padrão, aquilo que vai por cima da base, né? Então, é a erev, é a trama que forma o desenho. Então, exatamente no hebraico tem o mesmo sentido. Por exemplo, nós temos algumas palavras aqui bem usadas para erev, né? Uma delas é aquele período que vai da tarde para a noite e que não deixa de ser uma mistura, né? A erev, a palavra erev, ela tem como significado base a mistura. Então, por que a tarde para a noite, a virada do dia, né, é chamada de erev? Porque é justamente isso, é uma mistura do dia com a noite, né? É uma significação bem exata. Nós temos também essa questão dos povos misturados, eles também são denominados por Erev, né? Enxames, que não deixa de ser também uma mistura de muitos animais, porém aqui é escrito da mesma maneira, porém é lido por Arov. O povo árabe,
também tem essa denominação. Aqui no caso, com essas letras, é um árabe no singular, né? É lido por árabe. Mas o povo árabe, a escrita dele também é dessa maneira. E eu já vou mostrar algo bem interessante para vocês. E também o corvo é denominado por Orev. Tudo é escrito dessa maneira aqui, né? E essa palavra que tem a base como a mistura. Então a gente vê isso de uma forma muito clara aqui no tecido, porque essa mistura é a trama que forma o desenho, é ela que vai por cima da urdidura. Então é uma representação bem clara aqui. E eu vou agora trazer para vocês uma informação interessante que nós falamos, já tivemos um vídeo, o primeiro vídeo do canal, ele tratou sobre a palavra ivri, que ela tem uma escrita muito próxima a essa daqui, e eu vou retomar alguns conceitos porque eles vão complementar esse assunto. Então nós temos o seguinte, vejam só, as letras de Erev, elas estão aqui da mesma maneira. Esse Yud ele é acrescentado porque aqui é uma denominação do povo, né? O povo hebreu é chamado de Ivri. E aqui nós temos o povo árabe, que é chamado de Aravi. Vejam só que interessante, são as mesmas letras, só que elas estão em ordem invertida nesses dois povos. E essas letras também são as letras da palavra Erev, estão relacionadas também. Por isso é tão interessante esse significado que a gente tem aqui da trama, porque ele vai se aplicar nesse conceito dos dois povos. Então nós temos o seguinte, o povo hebreu, né, o Ivri, foi formado a partir do patriarca Abraão, mais a sua esposa Sara. Deles foram geradas as 12 tribos de Israel através de Yaakov, né? Não diretamente através do seu filho Isaac, mas a partir de Yaakov. E aqui o povo árabe, que é denominado por Aravi, também foi formado a partir de Abraão, porém aí com a escrava de Sara, né, egípcia, a chamada Agar. E aí nós temos a formação das 12 tribos de Ismael. Aqui nós temos esse paralelo, né? Porém são povos antagônicos praticamente. Nós inclusive temos uma profecia do anjo de Adonai que falou que esses povos seriam antagônicos, né? As 12 tribos de Ismael seriam antagônicas das tribos de Israel. E todas elas vieram do mesmo homem, né? Abraão deu origem a esses dois povos. Um é filho da carne, como é dito, né? Ismael é filho da carne, porque não foi a promessa de Adonai nesse relacionamento de Abraão com Agar, mas Isaac sim. Isaac é o filho da promessa, né? E foi esse o prometido que Adonai trouxe como profecia. E é da esposa real, né, de Abraão, Sara. Então aqui nós temos a formação de dois povos diferentes de um mesmo homem, que são denominados com as mesmas letras, porém invertidas. E o que é mais interessante ainda é que essa questão da mistura, né, da trama, ela consta aqui nos dois povos. Mas apesar de contar nos dois povos, nós vamos ver que há uma grande diferença entre eles e nós também conseguimos enxergar isso nessa visão do tecido. Vejam só. Então aqui nós temos, né, a palavra shit, que está presente aqui em Bereshit, né, essa partícula aqui, que denomina a urdidura, os fios longitudinais, os branquinhos aqui, que são a base, né. Nessa palavra nós também encontramos algo muito próximo, né, que é o nome Shet, que é o filho de Adão, que deu origem à genealogia de Yeshua, como nós vimos. Então, se nós compararmos essa questão do tecido, da base, de onde tudo veio dessa palavra shit, nós vamos ter o seguinte, que nós podemos fazer uma comparação com o povo ivri, com o povo hebreu, como nós acabamos de ver, né, esses dois povos. Então, analisando o tecido como povos, né, como povos que são um tecido, que formam um tecido, né, na verdade, nós temos que a base para quem foi dada as escrituras, a Torá, de onde vieram todos os povos tementes a Adonai, tudo veio do Ivri Abraão, né? Então aqui está presente
a urdidura desse tecido social de Adonai, né? O DNA de Abraão, do povo hebreu, ele consta aqui nessa comparação como esses fios, né? Como a urdidura desse tecido, como a base dos povos. E aí, por conseguinte, nós vamos ter que Erev, né, que é o tecido que vai por cima, a trama, aquele que é o tecido misturado, que forma desenhos sobre essa base, ele pode ser comparado ao restante dos povos, ou seja, não apenas aqui o Aravi, né, eu coloco como um contraponto do povo hebreu, mas como uma denominação para todos os demais povos, não apenas os árabes, né? Mas nós temos, então, assim, nessa representação do tecido, algo bem peculiar, eu acho bem interessante, porque, assim, é uma palavra que vai além do seu próprio sentido, né? Nós entendemos o Shit como a urdidura e comparando com esse povo da onde tudo veio, né, que é o povo hebreu, todos nós que cremos hoje, nós a raiz, a semente está aqui no povo hebreu. Eles são a base, eles são esses fios branquinhos, né? Eles são a urdidura desse tecido. E todo o restante, né? Todos os demais povos e os gentios aqui incluídos, mesmo os enxertados na oliveira, ou povos que não creem em Adonai, enfim, todos os seres humanos estão aqui nesses demais povos que formam essa trama e são povos misturados, né? Então essa palavra Erev, que ela tem um sentido muito singular, e na verdade são muitas palavras, né, que ela significa, mas o sentido primordial dela, dessa mistura, está diretamente relacionado a essa mistura de povos. O próprio Abraham, ele se misturou a outro povo quando ele deu origem a Ismael. Ismael é filho de uma mistura de um hebreu com uma egípcia. Então aqui nós temos de fato uma mistura de povos. Agora aqui na questão dos hebreus, aí não. Aí foi Abraão com Sara, que também era hebreia, né? Então nós temos um povo sem mistura aqui. Aqui foi a urdidura, foi a base realmente. Nessa comparação, né? Não estou dizendo que nenhum é mais do que outro, são apenas coisas diferentes. Um tecido, ele é formado das duas partes. Ele não pode ser formado um tecido apenas da urdidura, nem apenas da trama. Então são povos com missões diferentes. Adonai criou todos assim, né? Os povos são assim, tanto os hebreus quanto os não hebreus. Todos eles fazem parte da criação do povo de Adonai. Todos eles são seres humanos criados por Adonai. E essa comparação aqui eu achei maravilhosa, porque assim, um simples tecido ele consegue demonstrar isso pra gente quando você olha com olhos do espírito, né? Entendendo essas palavras, é algo realmente fantástico. Eu não tinha ideia disso tudo aqui quando eu comecei esse estudo, mas quando eu me deparei com essas palavras aqui, como elas são formadas e o seu significado, de imediato eu relacionei. E realmente a gente pode fazer essa relação porque é límpida, né? Nós temos realmente um fato aqui e o tecido nos mostrando a criação de todos os povos, dois povos juntos formando um único tecido para Adonai. Então, aqui resumindo, né, fechando essa parte, nós temos essa palavra aqui, Bereshit, com a questão do shit, né, que além de tudo isso que eu falei, ela também tem esse sentido polissêmico, né? É uma palavra que pode dizer colocar, apontar, aplicar, estabelecer, ordenar. Tudo isso são verbos que denotam um processo, né? Um processo de criação. Tudo isso você coloca uma fundação para criar alguma coisa. Então, realmente, todos eles estão relacionados e foi isso que aconteceu. Na criação, né, no Bra, no Bará, que foi onde as coisas foram criadas do nada por Elohim, houve esse processo de estabelecer uma fundação para criar todo o restante. E aqui na urdidura, né, no sheet que nós acabamos de ver, a mesma coisa, nós relacionamos com todo esse sentido. Então, fechando, nós temos que, nesse entendimento, Bereshit é a criação de uma urdidura, ou seja, a base do tecido, para que o homem, e aí considerando todos os povos, viessem a criar essa trama, esse desenho que está por cima da urdidura, né? A Adonai deu a urdidura, ele deu a base,
E todos os homens criam a vida, criam o seu dia a dia, eles desenham sobre esse tecido e aí formando a ilustração que cada um queira para a sua vida, né? Quanto mais aproximado de Adonai, com certeza, mais lindo esse tecido será. E agora nós vamos ver uma última forma da gente estudar a palavra Bereshit. Ela é um pouquinho mais complexa porque traz alguns conceitos mais difíceis, mas nós vamos ponto a ponto e não vai ter nenhum problema. É muito interessante isso daqui. Vejam que, de princípio, nós já temos algo bem interessante aqui no sentido dessa palavra se mostrar simétrica, né? Nós temos uma divisão aqui em cores, né? Vocês veem que existe a formação aqui de duas palavras. E aqui nós temos uma simetria perfeita. Então, nós temos duas letras aqui e duas letras aqui. Né? Então, é uma simetria, uma harmonia que não acontece nessa outra formatação, nessas outras, né, que nós estudamos aqui. Isso aqui já é um ponto bem interessante. Então, essas duas palavras que nós temos aqui em amarelo e em vermelho, elas formam o seguinte: Brit, né, essa palavra aqui que significa aliança, e Esh, aqui no meio da palavra, que significa fogo. Então, Bereshit, no começo, nós temos que um significado da aliança de fogo, né? Bereshit está diretamente ligada à criação de todas as coisas, à criação dos mundos, né? O mundo celestial, o mundo terreno, e tudo isso foi criado a partir da palavra. Então, nós não podemos dissociar também esse significado. Então, essa aliança de fogo, ela também está relacionada à palavra, né? A palavra de Deus como um todo, né? E especificamente podemos dizer sobre a Torá, que a Torá é a representação da palavra divina, né? Por meio dela, todas as coisas foram criadas. E a Torá nada mais é, né? A Torá viva é o próprio Logos, Yeshua, que é representado como a Davar, a palavra de Deus no início de todas as coisas, que deu origem ao mundo existente, né? Nós temos em João 1:1 que o verbo, que é a davar, a palavra, estava com Deus no princípio e por meio dele tudo foi criado. Então é exatamente essa relação. Inclusive, nessa primeira formatação que nós temos, né, da etimologia da palavra, a palavra roxa aqui que vocês veem em branco, né, que significa cabeça, ela está diretamente ligada ao reshit, né? A palavra é bereshit, né? Em princípio. E esse princípio está diretamente ligado à raiz rosh, que quer dizer cabeça. Então, é por meio do cabeça que tudo veio à existência, né? Por meio da davar, da palavra, por meio do logos, por meio de Yeshua, como assim conhecemos, né? O Messias, ele trouxe à existência todas as coisas, né? Ele foi o braço de Adonai. Através da palavra, as coisas vieram à existência, né? O Todo-Poderoso criou através da palavra todas as coisas. O Messias é a representação dessa palavra, ele é a própria palavra e a Torá viva. Então, este princípio, nós vemos que teve uma presença grandiosa do fogo, né? A divindade é uma representação, aliás, a divindade é representada pelo fogo em muitas passagens, nós vamos ver isso. Então, Bereshit, nesse contexto, se mostra algo surpreendente, né? Porque nós vemos aqui uma aliança de fogo. O início de todas as coisas se criou através de uma aliança, e essa aliança incluía o fogo, né? E o fogo nós vamos ver que ele aparece muitas vezes aqui na Escritura e está relacionado diretamente com essa questão. Nós temos então os seguintes textos. São alguns exemplos, existem muitos outros, né? O fogo como representação de zelo ou de ciúmes de Adonai em relação à sua aliança. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Isso aqui nós vemos em Deuteronômio, também em Hebreus. Então, o próprio Deus, próprio Adonai, ele é um fogo que consome, ele tem ciúmes em relação a tudo isso que ele nos deu, em relação à sua aliança, né? Nós temos também esse fogo de uma forma bem significativa nesse episódio da entrega da Torá, que está em Êxodo. E a aparência da glória de Adonai era como um fogo consumidor, né? Um paralelo aqui direto, então a própria
a aparência da glória de Adonai era como um fogo, né? Ele se revela como fogo no seu ciúmes, nesse zelo que ele tem pela sua aliança, né? A Torá é uma aliança também. O Messias, como eu falei, né, representado pela palavra, né, a palavra de Adonai, também tem uma representação como fogo. Nós vemos aqui em Jeremias: não é a minha palavra como o fogo mais poderoso? Indaga Adonai. Então Adonai diz aqui, né, a sua palavra, ou seja, o Messias, o Logos, enfim, ele é um fogo, o fogo mais poderoso, né? Tanto que é o fogo que criou todas as coisas. Temos também a representação desse fogo na coluna de fogo no deserto à noite, que é aquela coluna que seguia, né, que ia à frente e depois ia atrás dos hebreus no deserto. Ela se deslocava junto com a nuvem, né? A coluna de nuvem e a coluna de fogo. Nós temos aqui também essa representação, né, em Êxodo. Temos também o anjo de Adonai, que é uma representação, uma teofania do Messias, né? Quando ele aparece a Moshe através do arbusto em chamas, e esse arbusto em chamas, ele tem um nome próprio, né? Essa palavra Senê, nós inclusive temos aqui no canal uma série de estudos sobre o Senê, que é bem interessante, um dos primeiros vídeos, que mostra essa comunicação que Adonai teve com Moshe, né? A primeira vez que ele se mostra a Moshe foi através de um arbusto em chamas, né? Yeshua falou através desse arbusto, né? Ele foi a palavra de Adonai nesse arbusto, e era um fogo que não consumia a planta, né? Um fogo realmente diferente de um fogo normal que consome as coisas. Nós temos também o batismo com fogo, né, que é dito aqui em Mateus. Yeshua, ele viria trazendo esse batismo com fogo, né, para as pessoas. E isso daqui nós também temos uma relação com a própria Ruach HaKodesh, ou com o Espírito, na sua manifestação durante o Pentecostes, né? Durante o Pentecostes ou Shavuot, né? Shavuot é a festa chamada por Pentecostes, uma festa que acontece 50 dias após Pêssar, e foi onde se deu a entrega da Torá, uma rememoração, né? As pessoas se reuniam, é uma festa onde as pessoas se reuniram para celebrar a entrega da Torá. E foi exatamente no mesmo dia que o Espírito desceu como línguas de fogo para os apóstolos, para todos que estavam reunidos, né, celebrando Shavuot no cenáculo. Então nós temos aqui uma representação perfeita, exata, novamente aqui a Ruach, né, o Espírito, ele desceu como línguas de fogo, né? Novamente essa questão do fogo, o próprio fogo é uma das representações do Espírito, né? E uma rememoração da entrega da Torá que também se deu com fogo, né? A glória de Adonai era como fogo no cume do monte do Sinai. Nós temos também a questão do fogo consumindo sacrifícios, né? Lembrando aquele episódio de Elias, onde ele colocou o sacrifício para ser consumido, veio fogo do céu e consumiu, quando ele estava junto com aqueles profetas de Baal. O fogo também tem uma representação da purificação. Nós temos aqui também Malaquias: mas quem suportará o dia da vinda de Adonai? Porque ele será como fogo do ourives, né? Adonai vem na figura do Messias, né? E ele representando aqui também esse fogo do ourives, né? Que é um fogo que purifica, para purificar as pessoas, purificar as obras e deixar apenas aquilo que é representativo, né? Aquilo que é importante. O fogo consome a palha, a madeira, mas ele purifica o ouro e a prata, né? As obras mais preciosas. E dentro de toda essa questão do fogo, nós temos algo ainda bem explicativo na própria formação da palavra. Vejam só, o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, o Shin é a penúltima, só tem o Tav depois do Shin. E a representação dos dois é o seguinte: o Aleph é o próprio Adonai, o princípio, o mestre, enfim, é a primeira letra, né? Então ela traz todo esse significado do início de todas as coisas. O Shin é quase a última letra aqui, né? E o Shin representa os dentes.
E os dentes têm, a função dos dentes é triturar o alimento, enfim. Então, nós vemos essa conexão aqui, né. O próprio zelo de Adonai, a palavra Esh, ela própria já representa um zelo, né. Por quê? Porque Adonai e dentes, então esses dentes representando, esse triturar, esse ciúme, o zelo que Adonai tem pela sua aliança, pela sua criação, está representado na palavra fogo, né. E além disso, nós temos também o fogo como sentido de ira, no sentido, na questão do juízo, do julgamento. Nós vemos isso bastante aqui em Apocalipse, né, na questão do fogo que vem do céu. O Apocalipse inteiro, a destruição é pelo fogo agora, não mais pela água. Então o fogo tem esse lado também do julgamento, do juízo. Tem o outro lado também que é do calor e do cuidado, né. O calor dado pelo fogo no sentido de você cozinhar, de você trazer um cuidado para sua família, né. Também tem o sentido de purificação, isso está relacionado com a questão do julgamento, mas pelo lado bom, né. Adonai ele purifica, as obras para que as suas obras que são duradouras, elas possam ser elevadas, né. Então aqui a purificação para sobrar o ouro, a prata, aquilo que é relevante, né. E tudo isso também, o fogo também tem o sentido de elevação, quando ele consome o holocausto é elevado na fumaça do fogo, né. Então o fogo também traz esse sentido. E o sentido de poder também, logicamente, né, o fogo que vem dos céus, o fogo que consome, seja, para consumir no sentido bom ou de destruição, é o poder, né, o poder dos céus, o fogo por si como elemento, ele tem um grande poder. Então, tudo isso aqui a gente associa a Bereshit, nessa aliança de fogo, nós vemos todo esse significado na criação do mundo, né. Tem tudo isso aqui, então realmente é uma palavra bem significativa e bem interessante esse sentido da aliança de fogo. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais o estudo sobre o fogo. Os sábios dizem que a Torá é fogo preto sobre fogo branco. Mas o que é isso? Basicamente é o seguinte: a Torá é escrita com tinta preta sobre pergaminho branco. E esse pergaminho branco normalmente é uma pele de cordeiro, né? Então, isso aqui, logicamente, estou falando sobre uma Torá tradicional, né? Escrita a pena. Então, nós temos a tinta preta, que seria uma representação desse fogo preto, sobre o pergaminho branco, que seria o fogo branco, né? E dentro desse contexto, nós temos também o seguinte: vejam aqui, isso daqui é uma letra basicamente, porém são duas, né? Nós vamos enxergá-la como fogo branco e como fogo preto. Vejam só, aqui nós temos a letra P, né? Essa letra aqui escrita em preto, né? Como se fosse o fogo preto, só que dentro dela, vejam só, nós conseguimos enxergar a letra Bet, né? Então, na verdade, nós temos uma letra aqui e outra letra aqui fora, né? Pelo inverso, nós temos aqui o Bet em preto, né? E o P em branco. Então, vejam só, aqui nós temos o Bet como fogo preto e o P como fogo branco, né? Olha só, eu trouxe aqui também grafada aqui com uma outra tipografia, né? Mas vejam só, o Bet aqui dentro está aqui fora, né? Então isso é o fogo preto sobre o fogo branco. Então, quando a Torá é escrita, nós temos as letras escritas, as letras em si, porém, ao redor das letras, nós temos um espaço, e esse espaço também tem uma importância muito grande. Isso daqui não acontece com todas as letras, mas essa ilustração, ela toma uma forma importante, porque segue o sentido de ser, uma leitura não apenas pelo que você está vendo. É como a gente diz, não podemos ler apenas pelo texto, mas existe a leitura das entrelinhas. Então esse fogo branco, que está ao redor das letras, é mais ou menos como se fossem as entrelinhas da Torá, né. E dentro dessas letras aqui que vocês estão vendo, tem uma coisa muito interessante aqui, vejam só. Essa letra P, ela significa boca, ela quer dizer boca, a própria palavra P
pé em hebraico é boca. E vejam o formato dela, é como se fosse uma boca abrindo, né? É bem interessante, assim, os lábios estão abertos aqui para falar, né? A boca, pela boca saem as palavras. E o que a gente vê dentro da boca? A gente vê a letra Bet, que é de Bereshit, né? Do princípio. Então, aquilo que a gente fala, né? Pela palavra tudo foi criado, como está descrito, né? Na própria Bíblia. Vejam só, na própria letra hebraica que representa a boca, que é a palavra boca, né? É boca em hebraico. A própria forma dela nos mostra uma boca que se abre e dentro dessa boca tem a letra Bet de Bereshit. É incrível isso, né? É fascinante, maravilhoso isso daqui. É uma representação gráfica que tem tanto significado, tanto sentido. Enfim, esse fogo preto e fogo branco, vocês veem que eles têm muitos níveis, né? A coisa realmente assim, ela se expande e a cada letra a gente tem significados mais e mais profundos. Então, nós conseguimos entender o seguinte daqui. O preto, o fogo branco, é aquilo que está revelado ao homem, ou seja, as letras pretas, né, sobre o papel branco, sobre o pergaminho branco, é aquilo que nós conseguimos ler. Nós não conseguimos ler nesse nível de enxergar esse espaço branco, né? Nós enxergamos como se fossem as entrelinhas, aquilo que está embutido no sentido do texto, né? Mas, enfim, nesse significado, então, o preto é aquilo que está revelado, aquilo que nós enxergamos de fato, né? E o branco é a alma da Torá, é aquilo que está invisível aos olhos humanos, né? A gente alcança pelo significado das entrelinhas e também no sentido mais profundo, nós entendemos isso daqui. Por que a Torá, nessa formatação, né, que nós estamos entendendo, por que ela estaria dividida? Na verdade, a Torá é um todo, ela é completa, ela é errade como Adonai, né? A sua palavra é tão completa, tão perfeita e única como o próprio Deus, né? Porém, há uma divisão porque houve uma queda do homem. O homem caiu, né? A partir do acontecimento do Éden. Então, nós vivemos num mundo que caiu, que está em divisão. Ele tem uma falta dessa unidade primordial. Então, nesse sentido, nós enxergamos só parte da Torá. O mundo celestial, o mundo terreno, com toda a sua beleza e unidade, no momento ele está oculto aos olhos do homem. O homem enxerga parte, né? O próprio apóstolo Paulo disse nas suas cartas: em parte nós enxergamos, né? Em parte profetizamos. Então, é exatamente isso. A restauração, a retificação de todas as coisas com a vinda do Messias é para que haja essa restauração também, né, das coisas como eram no início. O homem deve voltar a ser, de acordo com o plano divino, né, de Adão, da alma primordial de Adão, que é uma alma unida com Deus, né? Esse é o plano de redenção. Mas, no momento, nós temos esses dois aspectos, então. Então nós não enxergamos, então há o fogo branco e há o fogo preto. Mas quando o Messias vier, a intenção, o estudo é no sentido de trazer tudo isso para uma unificação. E nós temos algo interessante aqui que os próprios sábios dizem, que é o seguinte, nesse sentido, né? Quando o justo Messias vier, nós devemos também entender os espaços em branco na Torá. Esses espaços em branco é como essas entrelinhas, né, que eu estava citando, é o fogo branco, né? E esse fogo branco, com certeza, num sentido bem maior do que aquilo que nós entendemos hoje, né? Nós temos níveis de entendimento da Torá, mas o Messias ele vai trazer um entendimento muito mais profundo, sentido real, verdadeiro, né, de tudo aquilo que Adonai deixou para nós e acredito que coisas muito superiores ainda, né? E isso os sábios dizem, né? Tem essa citação aqui. E o próprio Yeshua, quando ele veio, nós temos alguns relances disso, né? Ele sendo a própria palavra personificada, ele é a melhor pessoa que poderia nos trazer esse entendimento pleno.
Então, aqui nós vamos ver alguns versos, né, nos evangelhos que dizem o seguinte, né? Nós temos uma formatação que dá dicas dessa questão do fogo branco, no ensino de Yeshua. Vejam só, toda vez que nós lemos, vocês ouviram isso ou está escrito, e aí Yeshua diz, eu porém vos digo, né? Muitas pessoas entendem isso daqui como aquela questão da, Yeshua revogou a Torá, ele trouxe um outro entendimento, um entendimento que os antigos não tinham. Não é bem assim. Na verdade, o que Yeshua está trazendo é o entendimento correto da letra preta, né? Do fogo preto. Aqui ele está trazendo o fogo branco em cima do fogo preto, daquilo que foi escrito. Então vejam só, um desses exemplos, né, que ele está trazendo aqui. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Isso aqui em relação aos mandamentos, né, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Não matarás. E quem assassinar está sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, né? Então nós temos uma questão aqui bem séria, né? O não matarás, ele vai além da ação física de matar uma pessoa, né? Yeshua está dizendo que esse mandamento não matarás, que na verdade o hebraico traz como não assassinarás, é uma coisa bem mais aprofundada. Não é só você não assassinar no sentido humano, físico, do corpo da pessoa, tirar a vida, mas aquele que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Ou seja, se você se ira contra seu irmão em pensamento, em atitudes, você fica pensando mal do seu irmão, você fica conjecturando planos, sejam planos seríssimos no sentido de tirar a vida, ou planos no sentido só de prejudicar uma pessoa, difamar, trazer um juízo contra aquela pessoa, falar mal dessa pessoa em público, né? Falar mal para outras pessoas, muitas vezes até com julgamento falso, isso daqui já é uma coisa bem séria e é considerada por Yeshua aqui, né, no sentido desse não matarás, né? Então nós temos um julgamento bem sério aqui, com sentido ampliado. Então vejam, Yeshua ele não está revogando nenhuma lei, muito pelo contrário, ele está trazendo um sentido bem mais aprofundado e sério dessa ação, né? O julgamento não é apenas para tirar a vida em si, mas você pode tirar a vida com palavras, e isso daqui que vai ser julgado. Então, Yeshua traz uma aplicação bem mais séria, bem mais profunda nesse sentido, né? Não são apenas as ações, mas as intenções. É esse fogo branco, é esse entorno, né? É tudo isso. Então, o que nós vemos aqui nessa representação é que o fogo preto está ligado ao mundo físico, ao corpo, às ações, aquilo mais próximo do homem. E o fogo branco está relacionado com o mundo espiritual, com o coração, a alma e as intenções. Então, tudo isso, a Torá completa, ela tem esses dois aspectos, ela deve ser entendida nesses dois aspectos, né? As nossas ações devem ser avaliadas nesses dois aspectos, não apenas pelo que é exterior, mas principalmente por aquilo que é interior, né? Na verdade, é o coração que é pesado, as intenções são pesadas. Então, esse fogo branco, ele tem um peso muito grande, é muito importante também. Então, a palavra em si, ela tem esses dois aspectos, né? E isso a gente deve considerar na leitura e na prática, né? E a relação desse fogo branco e do fogo preto, então, é exatamente isso, é aquilo que envolve, né? É o que está escrito e o que está por trás do que está escrito, as intenções, o coração, é esse fogo branco, que se completa com esse fogo preto. E agora a gente vendo tudo isso sob o aspecto da palavra de Deus, de Yeshua como essa manifestação da palavra de Deus, vejam que interessante isso daqui. Assim como a Torá se vestiu de pergaminho e tinta, depois ela se vestiu de carne e sangue. Ou seja, nós estamos falando de Yeshua, né? No princípio, ele como a palavra de Deus, né? Antes da sua manifestação terrena, ele se vestiu de pergaminho e tinta, ou seja, a palavra de Adonai, ela foi trazida como pergaminho e tinta, como esse fogo branco e fogo preto, né?
porém depois ele veio como carne e sangue, né, e nada mais é, a carne e o sangue, elas são uma representação direta também, o sangue é essa tinta, e a carne é o pergaminho, né, o sangue, com as suas veias, é como a tinta escrita sobre a carne, né, o corpo entendido dessa maneira, como pergaminho e tinta, é uma representação perfeita, né, e Yeshua completa esse significado aqui da forma mais elevada possível, né? Ele, como Torá viva, nós temos esse significado aqui, assim, perfeitamente. Em João 1:1 nós temos isso, né, na Bíblia escrito. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou seja, era autoridade como o Todo-Poderoso, né? Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, a Davar Elohim e Yeshua, antes da sua manifestação, era esse pergaminho e tinta, né? Era essa Torá, fogo branco e fogo preto. E depois ele veio como uma Torá viva, né? Como carne e sangue. É uma representação perfeita, muito bonita. Não são palavras minhas, mas eu trouxe para compartilhar porque realmente é uma representação muito exata da Escritura. E agora, para finalizar, nós vamos ver algumas outras palavras que existem dentro de Bereshit. Esse estudo aqui, ele foi bastante longo, né? Aqui nós temos todas as palavras que nós vimos que estão embutidas, significados muito interessantes, muito profundos, né? Que a gente vê nessa palavra Bereshit, que é uma palavra, assim, de importância fundamental na escritura. Existem mais coisas ainda, né? Mas eu não vou me alongar tanto aqui. Eu só quero trazer algumas outras palavras, alguns relances, né, que vocês podem levar em consideração que existem dentro de Bereshit, e vocês vão ver o alcance que tem essa palavra, né? O hebraico ele é muito simples, mas ele é muito complexo também. Então a gente só enxerga isso nos originais. Nós temos aqui então Shir e Ashir, são duas palavras. Shir, essas três últimas letras aqui, né, significa cântico, e Ashir, que é uma flexão do verbo já, significa eu cantarei. É uma palavra muito bonita, né? Na verdade, Shir está diretamente também ligada ao livro, cântico, cântico dos cânticos, é Shir Hashirim, que é uma representação da relação do esposo com a esposa, como Adonai a seu povo, né? O Messias como noivo, o noivo e a noiva, tudo isso está retratado nesse livro Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos. É uma palavra muito interessante e ela está aqui diretamente, está aqui no meio de Bereshit, né? Nós temos também essa palavra que não poderia deixar de faltar, né? O Aleph Tav, que significa o princípio e fim. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav é a última, né? Essa palavra aqui, na verdade, ela é por si uma palavra, é uma palavra que não tem significação no português, em outras línguas, porque ela é um elo de ligação entre palavras, né? Ela não tem uma tradução também, né? Mas o que ela significa é muito importante, ela é o elo de ligação. E quando a gente fala de elo de ligação, esse Aleph Tav, né? Infelizmente na tradução em grego ele é colocado como alfa e ômega, né? Yeshua diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Mas ele estava falando, né, em hebraico, que ele era o Aleph Tav, ele era o princípio e o fim. Então ele está dizendo exatamente isso. Ele é o elo de ligação, além de ser o princípio, a primeira letra, e o Tav, a última letra, como a Torá viva, né? Que nós vemos o Aleph e o Tav como a representação do alfabeto inteiro da Torá, todas as letras. Ele é também o princípio e o fim de todas as coisas, né? Por meio dele tudo foi criado. Então nós temos esse Aleph Tav como letras separadas e também como esse elo de ligação da gramática hebraica. O et, que é essa palavra aqui, ele é o elo de ligação entre palavras da mesma maneira que é o Messias, é o elo de ligação entre nós e Adonai, ele é o caminho, ele é a porta, né? Ele é o único caminho, ele é a porta que leva a Adonai, ele é o Aleph Tav, o princípio e o fim.
né? Então, isso daqui também são duas letras que estão em Bereshit e não poderiam deixar de estar. Aqui nós temos uma outra palavra incrível, muito significativa dentro de Bereshit, que é a palavra irat. Essa palavra aqui, ela significa temor, e na escritura, né, nós temos o temor a Adonai, né? Nós devemos temer Adonai. E nós temos aí um provérbio que todo mundo lembra de imediato, né? Que é: o princípio da sabedoria é o temor de Adonai. Esse provérbio que ele continua, eu vou trazer essa continuação logo mais, ele tem algo bem interessante aqui para a gente ver também. E essa palavra temor aqui é exatamente essa que está escrita em hebraico aqui, irat, né? Essa palavra, ela tem uma profundidade enorme, porque vejam só que interessante, ela está diretamente conectada à palavra Torá, né? O Bereshit, Torá, nós já vimos tudo isso, né? Que o princípio, no princípio foram criadas todas as coisas, e a palavra, né, era a Torá, né? Então esse temor aqui está diretamente conectado à Torá nesse sentido, que nós vamos ver isso pela gematria. A palavra irat, todo mundo que acompanha o canal já sabe, né, que as letras hebraicas são números. A gente estuda essas somas, essa gematria e consegue ter um entendimento aprofundado da relação entre palavras, né? Vejam só, a palavra irat, ela soma 611, é exatamente a mesma soma da palavra Torá. Então vejam que interessante, o temor a Adonai é o temor à sua palavra, né? Nós temos uma representação matemática disso, é incrível, né? É fantástico isso daqui. E essa soma é a mesma das duas palavras. E agora eu vou trazer aqui a continuidade de Provérbios, vejam só, né? Agora escrito em hebraico. Aqui a palavra irat, como eu falei, né? O temor, o princípio da sabedoria é o temor de Adonai, é irat Adonai. E o conhecimento do santo é entendimento. Essa palavra entendimento aqui está em laranja, biná. Ela tem tem um sentido que relaciona ela com Adonai. Vejam só, o que é biná? Se a gente levar para uma interpretação mais aprofundada, como tudo isso que nós estamos fazendo, né? Nós conseguimos quebrar essa palavra em duas partículas, e essas partículas são por si duas palavras. Nós temos bem e nós temos Iá. E bem e Iá é o filho de Iá, né? Bem literalmente é filho, e Iá é uma diminuição do tetragrama, né? Esse início aqui, olha. Yud e Re é uma diminuição do tetragrama, e ele também é usado na escritura assim. Nós temos diversas vezes o uso apenas dessa partícula aqui. Nos Salmos nós temos bastante isso. Então, Ben-Yah, filho de Yah, né, nesse entendimento mais aprofundado, ele próprio é Abiná. Então, vejam só, nesse pequeno verso de Provérbios a gente tem algo tão profundo, né? O próprio Ben-Yah, né, que é o entendimento, Yeshua é o entendimento, ele nos traz todas essas características, ele nos leva ao temor a Adonai, né? Muito interessante isso aqui, através do Espírito nós somos levados a temer Adonai, temer e andar na sua palavra, né? E tudo isso a gente enxerga aqui dentro de Bereshit. Então aqui nós temos a finalização desse estudo, né? E aqui todas as palavras que nós vimos, que estão associadas à palavra Bereshit, tudo que a gente encontra dentro dessa palavra tão significativa, né? A primeira palavra da Escritura, que temos todos esses sentidos, né? Da casa do líder ou a casa do cabeça, a casa das primícias, aquilo que é entregue em primeira mão, o melhor de tudo para Adonai, a casa do remanescente, aqueles que estão desde o princípio e permanecem até o fim, casa de alegria, casa de bênçãos, como deveria ser o mundo, né? A humanidade deveria ser essa casa de alegria para o seu Criador. Também é uma casa que foi feita para os parentes, no sentido de corpo físico, né? A carne próxima, que são os parentes, o mundo, a terra foi criada nesse sentido para ser uma habitação para o momento físico da nossa existência. Também Bereshit está relacionada a criar a fundação
uma fundação que dá suporte a todo o restante. Também tem o sentido de criar em 6 dias, que é uma coisa incrível, né, fascinante, porque Deus realmente criou tudo em 6 dias. Também criar a urdidura do tecido, que significa a base, né, está diretamente relacionada à fundação. O tecido, a urdidura é a fundação do tecido sobre a qual o homem tece a trama. E também Bereshit como a aliança de fogo, uma aliança que Deus fez desde o princípio, ele assim criou todas as coisas e ele se manifesta como fogo em muitas passagens, né? É uma característica dele. Tanto um fogo que consome pelo seu zelo, pelo seu ciúme, de tudo isso que ele criou, né? O seu cuidado, como um fogo que também eleva, purifica, né? Para o bem de todos aqueles que ele criou. Então, Bereshit é tudo isso, é muito mais ainda, né? Mas isso daqui já dá um panorama bem profundo, bem grande dessa palavra, né? De poucas letras, de 6 letras, como os 6 dias da criação do mundo. E ela está conectada ao vídeo anterior, a palavra Israel, né? Quem não viu, eu deixo a sugestão para que veja, é um vídeo com uma palavra incrível também. Essas duas palavras estão em uma posição estratégica na escritura, e no próximo vídeo nós vamos ver uma última palavra que está conectada a essas duas e associar todos esses significados numa coisa única, né? Nós vamos ver tudo isso. Então é isso o estudo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Então, obrigada e shalom.